Vai. Saudações, aventureiros de Heartland! Saudações, RPGistas! Hoje, eu, Gaku, e eu, Obaki, iremos responder as suas perguntas de RPG de mesa relacionados à criação de personagem, background, personalidade, entre outras coisas. Inclusive algumas perguntas que vocês mandaram, que são também para escrita, vamos responder aqui hoje, pegando perguntas aqui da comunidade do canal e do nosso Discord, que tá aqui na descrição para você mandar suas perguntas por lá também. Para ter a sua pergunta respondida e acompanhar o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Assim você vai receber os próximos conteúdos. Então bora lá começar com as perguntas. Pião. Guilherme Henrique perguntou: como criar um personagem profundo com várias camadas? Então, na verdade, isso tu vai fazer se tu acrescentar, assim, traços, né? Não exatamente quirks, que são características, mas a personalidade própria do personagem, né? Tem que lembrar que uma pessoa real, que é o que a gente usa de base, né, pro nossa criação de personagem, né? Uma pessoa real. A pessoa real, ela tem reações diferentes em diferentes momentos ali, né, em diferentes situações, né? Então o teu personagem, ele começa a ficar mais profundo a partir de tu pensar nessas características, né? Às vezes tu não precisa nem pensar previamente, mas, por exemplo, um personagem que ele tem um alinhamento mais justiceiro, mais bondoso, mais leal ali, né? Como que ele vai reagir a uma traição, né? Ele não vai ficar, eu vou fazer a justiça. Não, ele vai ficar em choque, porque são companheiros que ele acreditava que traíram ele. Então ele vai ficar aqui, ele vai ficar em choque, ou ele vai ficar conformado porque ele já foi traído antes, né? Ou será que ele vai se sentir depressivo porque foi assim que ele se tornou um justiceiro, né? Então é assim que a gente cria as camadas, assim que deixa mais profundo, né, o personagem, com essas várias facetas que uma pessoa pode acabar criando. Sim, inclusive, antes de eu falar qualquer coisa, eu só quero pedir desculpa pra quem tá ouvindo, caso de fundo vocês escutem uma tempestade, uma luta de cachorros em fúria, junto com uma luta de capoeira, tá? Hoje à noite está um pouco... uma segunda-feira normal por aqui. Então, um personagem com camadas. Eu penso nisso como um personagem que ele tem uma construção que realmente pega isso das emoções aparecendo nas horas certas, que você vai mostrando isso e junto das reações que ele vai ter, mas para essa pergunta voltada mais para escrito, eu acredito mais como você mostra ele para o seu leitor. Por exemplo, você mostra ele numa camada mais ríspida, grossa, durona, que tem que aguentar alguns traumas de uma batalha, né? Uma jornada mais casca grossa, mas as camadas mais profundas do coração dele você pega mostrando ele em pequenas interações em um acampamento com os seus amigos soldados, seja rindo, cuidando de um ferido e se importando com ele. Você mostra que mesmo sendo um personagem durão, ele se importa com seus camaradas, ele ri com eles, ele cuida dos feridos e quem sabe não tem até uma linda paladina para que ele se apaixone ao longo da história e mostre uma profundidade de tipo, antes eu era muito duro e ríspido nos primeiros capítulos ou que seja no primeiro livro, mas eu dei uma leve amolecida aqui e agora eu me importo muito com ela, e se meu objetivo era mais que seja uma vingança contra um general rival, agora eu me importo com uma outra motivação, que é seguir com esse amor e construir algo diferente, proteger meus camaradas e não guiá-los para uma guerra desenfreada louca. Falando sobre essa questão de livro, né, que no RPG a construção é diferente, porque muitas das vezes, né, até interessante fazer no improviso, já que tu não sabe muito bem o que vai acontecer, né, nas sessões e tudo mais, no que te espera, né. No livro, tu precisa ter muito bem planejado essas coisas pra deixar mais característico, até mais condizente ali com a construção da história, né. Então, por exemplo, a gente fez um vídeo sobre questão de background, sobre personalidade de personagem também, são 2 vídeos aí. Isso, a gente fez uma série de podcasts que vai ser lançado depois desse vídeo aqui, então fiquem ligados aí, ativa o sininho realmente para ver, porque ele vai responder muitas das dúvidas que estão aqui também com uma profundidade maior em cada assunto, são 4 vídeos, é uma série. Sim, só que lá a gente fala sobre o Guts, né, que ele tem esse truque aí que o Gaku acabou de falar, sobre não mais um guerreiro, mais casca grossa, assim, mais sério,
porque ele vai amolecendo, né, nos arcos não atuais, né, mas a gente consegue ver isso com a construção que ele próprio tem com outros companheiros que ele vai tendo, né, durante a história, tipo a Chique mesmo, que é um elemento ali que deixou ele mais, como fala, foi uma flor nascendo no meio de um mar de bosta ali, né, teve uma construção muito boa, né. Então você pode se basear em personagens que você nota que tem as camadas e começar a pensar na estrutura narrativa e de criação de personagem que o autor colocou nele. No longo da história, não no personagem como um todo, mas ao longo da história, porque é ali que vão ser mostradas as camadas. Então fica de olho nisso para você conseguir notar esses pontos e pensar nessas coisas pro seu personagem. Golden19 perguntou: olá, cara, galerinha de Ashland, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu gostaria de saber como fugir do personagem caricato e criar um personagem mais profundo e legal. Olá, Golden, boa noite para nós, bom dia ou boa tarde ou boa noite para você. Vamos lá então. Personagem caricato. Quando você fala isso, eu pego o caricato mais pro lado da comédia. Que pra mim eu entendo, por exemplo, que nem... Quem que eu tava dando de exemplo antes da gente gravar sobre essa pergunta? Era... Paladino mais paspalho. Tipo um paladino bobão, leal e bom, se fosse, tipo, num RPG meio, né, desse negócio de D&D assim, tipo... vou cumprir a lei a todo custo, sou bonzinho... Se de repente o meu amigo derruba o vilão da escada, eu falo, nossa, deixa eu ajudar ele, derrubou o cara da escada, está tudo bem, senhor? Mas agora tem que prendê-lo. Vira muito um humor pastelão, quase. O Gaku, ele pensou dessa forma, mas o que eu pensei dessa pergunta, porque é muito aberta a interpretação, é tipo, o paladino, leal bom, que ele não tem... entre aspas, esse é o truco dele, é isso que ele é, sabe? É isso e só, né? No caso, o Gaku ele vai falar como arrumar isso, né, na visão dele. Como resolver o personagem caricato, que ele fica com o tropo dele puxa pra um lado de uma comédia, mesmo que você não queira, e os outros notam isso e vai na onda. Deixa eu pensar num exemplo aqui, uma coisa caricata. O bardo... Dando exemplo de RPG, mas pra sua história pode ter alguém desse jeito. O cara que é mulherengo. Só que todas as cenas que ele tá sendo essa caricatura do mulherengo é um bardo ali totalmente... que é muito voltado pra um time de comédia, então... Ele faz tudo para enfiar a banana em alguém. Tudo é só isso. Ele não tem uma construção. Uma outra forma de você mudar da água pro vinho é puxa isso pra comédia. É um cara... que ele é fudido, porque ele é viciado em sexo, e o cara não aguenta mais, a vida dele tá um inferno. Ele era casado, a mulher dele deixou ele começou a entrar também no mundo de drogas pra tentar saciar o desejo sexual dele com cocaína, ele pega DST pra caramba, ele tem que lidar porque ele não consegue um emprego, porque toda vez que ele é contratado ele dá em cima de alguém muito louco. Então, você pega, por exemplo, algo que é totalmente caricato de um bardo, que, eu vou passar o rodo em todo mundo, tá? Mas e se a coisa for mais séria? O bardo, ele passa rodo... Meu Deus, calma. O rodo, calma. Eu corto isso depois. Calma? Que isso? É que eu não vou falar essa porra pro YouTube não me zoar, né? Mas tipo, o bardo passa o rodo em alguém que... Agora eu entendi o que você quer falar. O bardo passa o rodo em alguém que... mete ele numa enrascada de várias formas e, por exemplo, isso traz tanto conflito que, mesmo se não levar pro lado do trágico, mas agrega na história de um jeito diferente do que só ele aparecer pra cantar mulher, pra ser um mulherengo e ficar essa caricatura. Porque puxa esse tropo caricato do bardo pegador pra algo mais sério que gera conflito na trama, porque uma trama sem os conflitos não gera um enredo interessante. Então, você pega isso e dá um conflito. Por exemplo, não é, nossa, pegou a filha do taverneiro, o taverneiro vem louco pra dar cadeirada. Não, imagina que ele engravida Nobre. Agora ele é obrigado ou a casar e mudar todo o comportamento dele de tiozinho de bar pra virar um cara decente ali, engomadinho, coisa que ele não gosta.
senão ele vai pra guilhotina. Ou talvez ele é expulso do reino e tem que deixar todos os familiares e amigos dele pra trás, senão qualquer guardinha que o nobre avisou na rua espeta ele num beco. Não necessariamente também, o Gaku ele tá pegando um exemplo muito mais Dark Fantasy, né? Não necessariamente. No caso, como o Gaku ele falou, deu alguns exemplos mais Dark Fantasy, né? Na minha visão, assim, um jeito de resolver isso fácil é... Como que eu digo isso? Assim, eu, pelo menos, mesmo que eu vá usar um tropo de personagem muito... Uma caricatura, né? De um personagem XYZ, né? Eu sempre coloco uma personalidade a mais no personagem, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um paladino super leal, mas eu sempre coloco alguma coisa ali relacionada com uma personalidade diferenciada, um jeito meio diferenciado, né? Então, sempre visar isso é muito, muito, muito importante para deixar de largar dos tropos já mainstream, já, né? De algum personagem, de algum tipo de personagem, né? Colocar uma personalidade ou características diferentes ali do padrão, entre aspas. Por exemplo, um personagem descolado, né? Ah, nossa, o personagem descolado ali fica com os braços cruzados quando acontece uma situação e tudo mais. Mas se o personagem descolado gostar de umas brabulezas, de umas florzinhas, e se ele for super afeminado, sabe? É ainda um tropo diferenciado. Por quê? Porque quando você pensa nesse tipo de personagem, né, descolado, você pensa nos personagens mais masculinizados, mais machão e tudo mais, né? Um Zed assim, tipo Sasuke. Não um personagem que gosta de usar vestidos, que gosta de frufru, que é muito vaidoso e tudo mais. Então são trupos que você usa, de certa forma, e dá uma alterada ali. Você consegue até utilizar referências, né, da própria mídia, tipo animes, né, pra você conseguir, como que eu digo, utilizar isso, né, ao teu favor e tal. A dica é, caricato você foca muito nessas características dele, engrandece tanto que parece uma piada, ou algo pra esse tipo de coisa. Já se você criar as camadas a mais, diferenciadas, e que agregam como um todo, ele vira um personagem mais orgânico, interessante por um completo do que só um tropo dele ser tal coisa, né, tipo esse valentão ou coisa assim, e você diversifica isso, fica mais interessante e deixa de ser totalmente ali. Breno Arqui comentou: como deixo meu personagem interessante, super divertido de se jogar sempre, pra nunca perder a graça, carinha piscando feliz. Então, isso depende muito do jogador, porque querendo ou não, uma hora ou outra, eu acho que é meio impossível do jogador não enjoar de um personagem, por mais divertido que ele seja. Digo isso porque uma hora você quer jogar com coisas diferentes, né? Então, tipo, com habilidades diferentes, com tipo de personalidade diferente. Então, ter, tipo, o maior coringa que existe nesse mundo para jogar com um personagem, né? Até porque isso vai de muito gosto pessoal também, né? Então, por exemplo, eu particularmente não curto muito jogar só com um tipo de personagem por muito tempo. Eu fico enjoado, eu fico querendo criar outras coisas. Então tem essa questão também. Mas uma coisa que pode deixar a tua jogabilidade mais interessante, na minha opinião, pelo menos assim, se for uma mesa de muita gente ou uma mesa solo independente, o interessante é, além de dar as informações do personagem, né, do próprio personagem, do seu personagem aos poucos, para ter conteúdo, né, para se falar, se conversar, né, durante a mesa, prezar também pelo desenvolvimento do próprio personagem, né? Trabalhando no desenvolvimento do seu personagem, tanto antes com o background, estabelecer ele, quanto na mesa, criando conteúdo novo durante o jogo para ele e tal, uma coisa para realmente deixar super divertido para sempre não é muito totalmente você, porque não adianta você estar com o seu personagem que você ama e quer jogar pra sempre, e é muito divertido, mesmo que paralelamente você jogue outras mesas com outros personagens, mas esse é o seu favorito, porque ele sempre vai ser divertido, não adianta você estar com ele numa mesa que vai esfriar, que uma mesa que os jogadores eles não estão nesse nível de diversão, ou no interesse do jogo, ou que o mestre ele não está muito preparado para isso, e porque só você vai estar ali com essa intenção. E às vezes os outros jogadores, o mestre, não vão acompanhar o que você quer dessa diversão ultra divertida pro seu personagem. Então, imagina um rolê
que a galera tá toda com sono. Só você tá acordado e tá empolgado pra conversar, jogar algo e se divertir. E a galera tá toda com sono, olhando no celular, tomando uma aguinha pra sei lá por quê. Então, você tá com uma energia, uma vibe boa, a galera não tá tão nesse fluxo. Então, como o RPG de mesa é coletivo, o seu personagem vai depender tanto dos outros jogadores, pra você se divertir com ele na mesa, quanto principalmente do mestre. Porque pro seu personagem tá sempre divertido, muito foda pra você, se o mestre corta suas asas no RPG e te tira esse brilho, não vai ficar divertido jogar com esse personagem, pelo menos não nessa mesa. Então isso é uma pergunta complexa, porque não depende só de você. No caso também, se for uma mesa solo, né, se a gente estiver falando de uma mesa solo, depende muito também, porque depende bastante do mestre, se ele vai continuar colocando coisas muito interessantes na mesa, né? Tipo um rendo ali contínuo, né? Uma ação contínua ali. Então, tem questões ali que vão além do personagem, porque muitas vezes você gosta do seu personagem, você gosta muito dele, só que, sabe, tem isso também, às vezes tu gosta do personagem, nem é questão de, nossa, eu enjoei, mas tu quer jogar com outra coisa, sabe? Eu falo por experiência, porque eu e o Gaku a gente joga já há mais de um ano uma mesa, que é uma mesa solo e tudo mais, só que saturou pra gente. A gente tá jogando outros tipos de mesa, com outros estilos, né? Uma mais aqui fantasy, uma mais Konosuba vibe, assim, né? Então, isso permite que tu crie outros personagens também, tanto que eu acabei gostando de ter mais de um personagem em mesa por causa disso, né? Então, não depende só de outros jogadores, né? Depende de a quantidade de coisas que tem pra fazer nessa mesa. Porque, nossa, eu quero jogar essa mesa pra sempre, mas tem conteúdo, sabe? Às vezes não tem conteúdo pra isso. Às vezes teu personagem já acabou tudo que tinha pra fazer e tu tá pegando leite de pedra, sabe? Que não tem mais o que continuar e tu pode acabar pegando até um ranço pelo personagem por não ter mais as mesmas... Como que eu digo? A mesma qualidade que tinha, né? Do começo do jogo, assim, né? Que tinha muita coisa pra explorar, muita aventura pra fazer, né? Então depende muito disso também. Zayef perguntou: como você criaria um personagem bipolar? E que tipo de background você usaria em um personagem do tipo? Bom, aí a gente vai ter duas coisas. Eu vou falar sobre a bipolaridade e a Albak vai falar sobre talvez algo que seja isso, mas você deu o nome de bipolar, mas seria o que mesmo? O TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade. Porque eu não sei se realmente você fala do bipolar desse outro para um personagem de RPG. Bom, como eu criaria um personagem bipolar? Bom, eu crio qualquer coisa e coloco o transtorno de bipolaridade. A não ser que ele seja um elfo, que normalmente ele não pode ter doença mental ou porra nenhuma, então ele nunca vai ter nada disso. Então não tem elfo psicopata, a não ser que o sistema fale que o elfo consiga ser um psicopata, por exemplo. Mas, inclusive, quando você perguntou isso, eu tava indo na minha psiquiatra e perguntei pra ela, né, porque eu tenho isso e tomo remédio desde os 10 anos, então faz muito mais de 10 anos que eu sou medicado com isso. E ela explicou como é que funciona, né? Tem vários tipos de jeitos que essa doença esse transtorno ele pode funcionar e muda para cada pessoa, intensidade ou o tipo. Mas dando uma resumida, a bipolaridade de 2 polos. Então, suas pernas podem estar com ansiedade balançando e a pessoa tá calma. Interpretar isso numa taverna, você só narra. O feiticeiro tá lendo de boa, com a mente calma, o grimório dele, enquanto as pernas estão dançando embaixo da mesa. E tem essa variação, então, da ansiedade e da agitação, da calma, ou às vezes ao contrário, a cabeça do personagem tá muito agitada, muito maluca, até tendo paranoias, e ele tá deitado de boa, parece que ele tá relaxado, mas dentro da cabeça dele tá um inferno. E outro modo é da variação de humor, que, bom... A variação de humor é uma coisa que eu perguntei pra ela e a médica falou que realmente é um negócio que é bem complexo. E depois que eu vi isso, realmente eu falaria... Olha, eu não recomendo criar um bipolar não, cara, porque existem alguns casos que a pessoa vai ficar 2 semanas na depressão, 2 semanas numa ansiedade, 2 semanas de boa. Ou durante o dia ela pode estar mais tranquila e de noite bate a ansiedade até síndrome do pânico, dependendo da situação.
Então, dependendo do grau de bipolar e do tipo que o seu personagem vai ficar, se é a bipolaridade, para uma mesa de RPG pode ser que se torne um personagem que vai ser um saco, né, dentro da história do jogo. Porque, pô, vocês têm que ir na missão, o cara cai de cama 2 semanas. Vai ficar pra trás, os caras vão na missão, o cara vai ficar na casa dele dormindo, tipo... Ou se, de repente, de dia ele tá bem e de noite ele começa, por conta da ansiedade, aumentar a irritabilidade dele e ele gera uma briga na taverna, durante quanto tempo isso vai acontecer? Os personagens vão ficar de saco cheio? Muitas vezes o personagem que tá na party não é o parceirão, irmão, brother dele. O cara vai meter uma muqueta na cara dele, vai falar, você tá doido? Porque se o cenário normalmente é fantasia medieval, tem remédio, tem carbolítio no seu mundo pra isso? Tipo, saca? Você vai dar uma poção pra medicar isso? É uma coisa que você pode explorar pra alguém que tem transtorno no RPG. Uma poção que acalme ele. Então, em uma dungeon, que ele vai ficar preso 2 dias na dungeon sem a poção, aí, como conflito narrativo, cara, a bipolaridade de estresse, ansiedade, paranoia dele bate. E vai ser foda lidar com ele, tanto lutando com um monstro, quanto presos numa sala descansando, e aí gera uma trama interessante pra você colocar com o seu personagem, fala com o mestre principalmente, aí fica da hora. Agora nesse dia a dia, lidando com esse transtorno, vai ficar complicado para RPG. Na questão do TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, que geralmente é confundido com bipolaridade, que seria o quê? Falando de mídia, por exemplo, tem uma pessoa que ela é calma, mas do nada ela tem uma outra personalidade que é um assassino. Isso é, teoricamente, o TDI, né? No caso, seria para mídias que são meio preconceituosas, até porque muitas vezes o TDI, pelo menos estudos assim e tudo mais, até pessoas que têm TDI já participaram de muitas entrevistas, tem canais no YouTube, aliás, não necessariamente são assassinos, e sim é um transtorno de uma pessoa que geralmente ela passou por um trauma muito forte, né? Que a cabeça dela, né? Ela mesmo como pessoa não aguentou esse trauma, esse transtorno, e o cérebro, como uma forma de defesa, criou uma segunda personalidade, né, para conseguir lidar com esse problema. Mas muitos canais que eu vi, né, muitas pessoas que eu já ouvi relatos sobre essa questão de ter TDI e tudo mais, eles falam que essa questão dos filmes, né, então muitas vezes que elas falam sobre esses filmes, sobre ser uma pessoa legal, que se chama Clayton, mas de noite é o Pedrão que mata todo mundo, o psicopata que se veste de palhaço, né? Eles falam que isso é uma forma bem pejorativa de representar ele, já que muitas vezes as pessoas que têm esse TDI são na realidade vítimas, e tem mais chance deles serem as vítimas que vão ser assassinadas do que as próprias assassinas, né? Porque muitas delas têm uma personalidade depois de algum gatilho acionado ali, né? Seja por alguma razão que é de uma pessoa ou mais responsável, ou uma pessoa que é criança, né? Geralmente esses casos são de pessoas que sofreram abusos sexuais na infância, né? Então elas, adultas, né? A personalidade, né? A personalidade que é do corpo, né? Que seria, entre aspas, a pessoa originária ali, né? Ela tem essas outras personalidades para defesa, entre aspas. E grande parte delas não tem essa coisa que a mídia cria, que é o assassino doidão, o psicopata, né, ali. Até porque isso é bem real, considerando que as pessoas que têm isso são as vítimas, né. Então, uma pessoa que... se tu quer fazer isso, no caso, eu não recomendaria fazer um criminoso, assim, só se for uma pessoa que finge que tem. Porque, como eu falei, né, a maioria das pessoas que tem esse transtorno dissociativo de personalidade, a chance é maior da pessoa ser a vítima e não o causador ali do assassinato, né? Por conta desse histórico de violência que já teve na vida, porque assim, uma pessoa ela não nasce com isso, né? Uma pessoa ela não nasce com um TDI, ela desenvolve TDI.
né? Diferente de bipolaridade, que pode vir acarretado de questões genéticas, né? O TDI é totalmente por conta de traumas, né? E de pessoas que sofreram traumas e estresse pós-trauma, né? Então é uma coisa externa, não é uma coisa de nascença. Já começa por aí. Então tem essas questões também a ser conversadas, de muitos preconceitos que a gente tem sobre questões de transtornos mentais, né? Que é um dos preconceitos que a gente tem. Uma dica que eu dou seria, assim, é porque, como eu expliquei, o TDI ele funciona com gatilhos, né? A pessoa, ela tem as outras personalidades, né? As outras pessoas dentro de si, e elas são mostradas dependendo do gatilho. Por exemplo, um adulto, ele tá andando no shopping, passa na frente de uma loja de brinquedo, então a personalidade infantil aparece querendo os brinquedos, porque é um gatilho ali, né? Ou uma mulher no psicólogo tá lá falando sobre traumas e a personalidade infantil, né, ali sai. Por quê? Porque foi a época que ela sofreu um trauma que ela tá conversando com o psicólogo. Então, ativar essas memórias na cabeça faz com que o transtorno aconteça, né? Então, o que daria pra fazer seria um personagem que tem traumas, porque, assim, como eu falei, não é de nascença, é por trauma, né? Então, a pessoa que tu vai fazer, ela tem que ter alguns traumas ali, um estresse pós-traumático. Então, por exemplo, uma pessoa, um personagem ali que ele tem, e ele é ativado geralmente com situações de fogo, assim, por exemplo, incêndios, porque quando ele era criança, ele lembra que a igreja que ele morava começou a pegar fogo, e ele viu todo mundo que morava na igreja queimando enquanto ele fugia ali. Então, sempre quando ele vê coisa relacionada com fogo, ele se transforma numa criança ali, com medo de fogo, não querendo ver o fogo, e falando de um jeito totalmente diferente. Isso também muda bastante o jeito que fala, o tipo de voz, até nomes também. Essas personalidades, elas têm preferência por outros nomes, né? O que eu recomendo também dar uma olhadinha em canais que tenham relação com isso, porque tem pessoas que têm TDI e tem canais que falam sobre isso, né? Desmitificam algumas coisas, né? Explicam melhor o lado delas. Então, uma recomendação que eu tenho é também dar uma olhada nesses canais para conhecer um pouco essas pessoas, assim, para ver como que elas mesmo, né, reagem a essas situações de mudança, né, de personalidade para personalidade, né? Que não é uma coisa assim, pisquei, mudei, né? Tem alguns trejeitos ali que dá para fazer também no RPG. Bom, mas antes de continuar aqui, já deixa aí o seu like para ajudar a gente aí com esse vídeo maravilhoso respondendo as suas perguntas, e já comenta aí, vai escutando aqui a gente e comentando suas dúvidas aqui de criação de personagem de RPG de mesa para um próximo vídeo. Então, continuando aqui, pergunta do Scorpion: qual é a melhor forma de definir a motivação de um personagem? Bom, quer falar primeiro? Então, a forma de definir a motivação, ela vai depender muito de muitos fatores. Um deles é, por exemplo, o cenário que o teu personagem tem ali, do background que teu personagem tá ali, né? Porque muitas vezes, dependendo do cenário, dependendo do tipo de narração, de tipo de mesa que tu vai jogar, tu não precisa ter uma motivação muito focada, que seria, por exemplo, eu quero construir a coisa mais forte desse reino, né? Aí, no caso, se tu objetivo mais centrado, seria isso. Mas um personagem que tem um objetivo, assim, mais simples, que é completar um serviço, ou, eu tô aqui porque eu quero estudar bastante pra conseguir bastante informação, pra eu conseguir ganhar dinheiro depois que eu aprender muitas magias, por exemplo. Já fica um objetivo mais abrangente. Por quê? Porque você vai conseguir conhecimento de várias formas, ali explorando várias coisas. Então é uma motivação mais, assim, desfocada, sabe? Você consegue fazer várias coisas ali, sem ter um foco eminente no próprio objetivo, né? O que até é meio bom, porque abre muitas portas pra várias coisas pro mestre, né? Eu penso na motivação do personagem quando você cria no background dele e vinculado à personalidade dele, que ele tem uma personalidade que é bem focada em estudos, e a motivação dele seja se tornar o grande mago da Academia de Magos, da Escola de Magia. Então ele sai com o grupo em busca de um conhecimento mágico que ele sabe que vai conseguir ao longo da jornada, explorando ruínas antigas e arqueológicas de magia. Tipo, eu penso muito numa ideia, né? Tipo, definir a motivação. Por exemplo, se realmente no World Build Começa Passou tem a possibilidade de você criar um personagem assim, você falando com ele já pensa, tipo, se eu vou criar um aluno na escola de magia, eu vou criar essa motivação nele então, porque tá aí coerente e legal com o que eu quero. Então, definir a motivação de um personagem
E lembrando que pode ser várias motivações, né? Você não quer só uma coisa na vida, o personagem talvez não queira só uma coisa na vida. Então você pensa o que você quer pra ele. Você quer jogar também no jogo, é importante. Uma coisa que você falou agora sobre essa questão das motivações, que é interessante, que tem as motivações momentâneas, né? Tipo, completar essa quest, por exemplo. Ou, por exemplo, eu tenho que chegar numa certa cidade porque eu sei que vai ter um livro lá que tá escondido nos arquivos mais secretos da cidade, porque lá tem informações que vai ser interessante eu fazer uns estudos sobre. Isso já é um objetivo primário, que pode crescer para outros objetivos, né? Então, quando a gente fala de objetivo, tem muitos sub-objetivos que você pode ter para construir um objetivo maior, né? E que esse objetivo maior pode ter outros sub-objetivos que vão crescendo e etc. Mas aí tem um problema aí que você me lembrou em relação a isso, que é um problema que aconteceu com o Zawa, que é quando você cria uma motivação, um objetivo, e muitas vezes você pensa em algo vago ou algo lá no final. Porém, é legal você construir, que ela falou, aos poucos, em degraus, o caminho para aquele objetivo, e a sua motivação é o que te guia a isso. Para derrubar um reino, vou começar me associando aqui com esses ladinos para ver se eu formo um grupo de rebelde. Vou me associar com essa companhia de comércio para desviar aqui as mercadorias da coroa para ir para os acampamentos rebeldes. Vou fazer isso, aquilo. Eu vou dar uns pega numa nobre para ganhar influência lá dentro, para ter espiões. Então, são pequenos, entre aspas, pequenos objetivos que você consegue escalar para o seu objetivo principal, que é derrubar aquele rei, por exemplo. Isso é muito importante, até porque para o próprio desenvolvimento do personagem na mesa, né? Porque às vezes ter esse objetivo muito aberto, né? Tipo, como o Gaku falou, às vezes pode dar até uma confundida no jogador quando tá na mesa. Tipo assim, mas como que eu vou chegar lá? Sabe? Então ter esses objetivos menores pra ter que tem um objetivo principal, né? Mas seguindo esses pequenos passos, fica até mais fácil pra tu se guiar e tu não ficar tão perdido, tipo, mano, tem muita coisa pra fazer, puta merda, como que eu vou chegar lá, né? Isso aí você pergunta pro seu mestre, porque todas essas ideias que eu te dei de como derrubar um rei, que veio na minha cabeça assim na louca, o mestre tem que falar, tem a companhia do comércio, que talvez dê pra fazer alguma coisa, nessa cidade tem guildas de ladino que não estão muito legal assim realmente com esse rei, tem aquela nobre ali que tá interessada em você vê isso uma oportunidade para seguir com esse objetivo, tem um local nas montanhas que dá para montar um acampamento rebelde, o mestre entrega as cartas na mesa pro jogador, e o jogador pega a motivação com o objetivo dele e vê qual carta ele pode usar na hora que tá ali para servir direitinho, tudo se encaixar. Então, tem que manter o contato com o mestre. Interessante nisso que tu falou sobre essa questão de cartas e tudo mais. E se ele não quiser fazer uma coisa rebelde, por exemplo, e se ele quiser entrar ali no mundo da diplomacia, né, entre os nobres e acabar com o mal ali dentro do mal mesmo, né? Tipo, se começar uma intriga entre os próprios nobres ali, eles começarem a se autoderrubar ali, eles só vendo o cerco pegar fogo. Também é uma opção, né? Isso que é interessante dos pequenos objetivos, né? De um objetivo maior dos pequenos objetivos, porque você consegue até ter aqueles plot twists que tem até em livros, né? Que você fica, isso é que eu quero fazer. Eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir esse outro caminho, né? Então tem muitas coisas aí que dá pra trabalhar. Príncipe dos Menes Veduri. Caso um personagem com uma lore muito boa, mas o seu desenvolvimento como personagem é péssimo, decorre no RPG, como melhora ele? Se você cria uma lore muito boa, mas o desenvolvimento dele a partir do jogo é zoado, é porque você não consegue interpretar o seu personagem de acordo com a lore que você fez. Ou o mestre e os jogadores não conseguem entrar nesse fluxo de coletividade dentro para construir a história em conjunto, não tá dando para dançar junto com o seu personagem. Então acontece igual a gente já deu exemplos da Rolo, né? Isso. Que você desenvolveu ela com um negócio legal e não deu para desenvolver durante o jogo porque foi uma zona mesa. Então muitas vezes não adianta você criar uma lore muito boa se você não vai conseguir aproveitar ela por vários motivos. Porque ele não encaixa na mesa, porque os jogadores e os mestres não estão cooperando, porque você ainda não tá muito acostumado
com interpretar o personagem que você fez na lore e entender como é que ele funciona, porque aí não é nem o personagem da lore que tá ali no jogo, é um cara meio meia boca, assim, tipo, então ele não vai conseguir desenvolver mais ainda, ou ter um arco de personagem se a lore tá muito boa. A gente recomenda para uma lore legal, dá uma olhada nos nossos vídeos e podcasts sobre criação de background e lore de RPG, e de dicas de interpretação, que a gente tem aqui também, podcasts, vídeos, que te ajudam bastante nisso, porque é a mesma coisa para um livro, né? Você planejou um personagem muito bom pro livro, mas na hora do personagem no livro agir perante a ficha de personagem de escrita narrativa dele, as cenas que você cria que ele atua são uma bosta. Então, poxa, exemplo de Game of Thrones, tem todo o desenvolvimento da Daenerys pra ela chegar nas últimas temporadas, mudar completamente a personalidade dela, e os outros personagens mudarem completamente o background deles dos últimos 5 livros pra HBO cagar tudo. E é isso. Tipo, ficou zoado. Então, do que adiantou ter construído o personagem se no final ele não agiu de acordo com ele e não deu pra rolar uma história boa em relação a ele dentro do RPG ou do livro? Tem um ponto também que é importante, é sempre pensar na temática da mesa, né? Que o problema da rolo foi que a temática dos personagens não batiam com a rolo, né? Então acabou ficando uma coisa ali discordiosa, porque a temática dela era caótica, né? O caos ali, e a temática dos outros era uma vibe mais séria. Então, automaticamente ficou tudo bosta, né? Não que os personagens dos outros eram ruins, pelo contrário, tinha personagem lá que eu gostava bastante ali. Só que, né, a temática do personagem era de um personagem que saiu, sei lá, de Konosuba, que tá no mundo de, sei lá, Berserk, entendeu? Não batia o negócio, né? Então, era uma vibe mais séria ali. Então tem sempre que pensar ali na temática da mesa, se o teu personagem tá batendo com a temática do personagem, né? Porque isso destona muito e acaba deixando esse desenvolvimento de personagem que tu quer fazer totalmente não ignorado, que eu digo, mas mal feito, porque não é essa vibe que os jogadores estavam querendo, né? Não é essa vibe que os outros jogadores, no geral, fizeram pro personagem, né? Então, nesse caso tem isso também, né? Sim. E para você que gosta muito do nosso conteúdo e quer apoiar, ajudar o nosso canal, ajudar o nosso trabalho aqui trazendo conteúdo de RPG, world building, escrita, para melhorar a sua narrativa do seu livro, da sua história, a sua jogada, a sua mestragem na RPG de mesa, eu convido você para virar membro do nosso clube do canal, clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Confere as recompensas lá, temos vídeos exclusivos, a gente responde suas dúvidas com mais exclusividade também lá na área de membros. Então se liga aí nas recompensas e bora jogar RPG. Até a próxima! Bye! Não é peão, na realidade eu tava revendo hoje, é peão, não lembro. Peão, vai. É tu, amor, vale a segunda, pô. Ah, sou eu que começo? Verdade. Só um minuto que um bagulho apitando aqui na minha casa. Era minha geladeira falando, me desliga!